Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Hoje tô paradinha porque eu consegui deixar todas as gatas lá pra fora. Não tenho nenhuma aqui no meu colo. Ontem gravando o vídeo, eu tava com uma no colo que tinha à direita querendo bater e brincar com a do colo, que é a estressada, né? Que é a neném. E aqui, por aqui circulando, nós tínhamos a Luna, que apanha das duas. Então, não estarei balançando tanto nesse vídeo, porque o vídeo de ontem eu tava olhando e eu tava muito assim, né, gente? Porque eu tava tentando acalmá-las. Desejo, antes de mais nada, que vocês todos tenham um excelente final de semana e com muita proteção divina, sabem? Com muita proteção desse Covid-19 que tem nos alastrado de uma maneira tão cruel, sabe? Dependendo do ponto de vista com que nós olhamos essa pandemia, não só no Brasil, mas no resto do mundo. O que diferencia bastante a maneira com que a gente olha para esse Covid é a maneira com que ele tem nos assolado e a pouca adesão ou a pouca quantidade de pessoas vacinadas que nós temos até agora. Nós já vamos, gente, para praticamente 2 anos de pandemia. 1 ano e meio se passaram de pandemia. E nós temos uma quantidade irrisória de pessoas vacinadas. Talvez por isso, talvez por essa razão, eu percebo que muitos de nós estão extremamente apavorados, extremamente, eu diria, entregues, sabem? Tem muita gente fragilizado e não é fragilizado só no seu aspecto físico, é fragilizado emocionalmente, sabe? Fragilizado ali num ponto muito delicado que é a fé, que é a sua fé. Tenho observado. E nós, ao longo, né, de todas as histórias da humanidade, ao longo de todas as histórias que nós tivemos conhecimento, se nós buscamos, né, talvez não fora da escola ou na escola, se nós tivéssemos dado a atenção necessária às aulas de história, nós saberíamos que a humanidade passou por grandes situações que nos colocaram à prova, tanto como seres humanos, como seres que eu me arrisco a dizer que buscam ao longo da sua vida, sabe? Manter a sua fé ali ilibata. E analisando, porque eu analiso muito, eu sou uma pessoa analista. Eu costumo deixar na biografia, né? Uma virginiana crítica e preocupada com as coisas que acontecem no mundo. Acho que vou mudar um pouco, sabe, essa biografia e vou colocar assim uma pessoa que analisa questões que às vezes passam desapercebidas por outras e crítica também. Eu sempre oro muito à noite antes de dormir e sempre quando eu posso, eu deixo uma oração, ela ligada no celular, ela tem mais de 1h20, ela ligada para que quando eu adormecer, eu adormeça pronunciando. E dentre uma das coisas que eu pronuncio é: Senhor Jesus, tenha misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia.
Vocês sabem como tá o meu estado em decorrência de toda essa pandemia. Vocês sabem o estado de vocês. Vocês já devem ter escutado histórias muito tristes, histórias muito alarmantes, e ao mesmo tempo em que a gente se sente tão abalado, é um momento em que a gente olha para o outro e deve sentir que nós somos tão vulneráveis, tão frágeis, tão semelhantes diante de uma coisa tão pesada, terrível e que apavora muitas pessoas por causa da morte. Não tem idade. Anteontem morreu um menininho de 1 aninho sem comorbidade nenhuma aqui. Uma das pessoas que faleceram. Meu estado tá mandando pessoas para Roraima. A cidade que a minha mãe mora, ontem, um amigo da minha irmã, ele foi porque conseguiu uma vaga lá em Brasília. E é assim que nós estamos. E refletindo, porque você não tira grandes coisas só analisando e criticando. Para analisar e criticar, você tem que ter argumentos, você tem que apresentar argumentos e, acima de tudo, refletir e tirar uma lição do que isso pode te mostrar. Mesmo que a resposta não seja a esperada, sabem? Aquela de logo todos estarão vacinados e nós todos estaremos a salvo. Porque nós sabemos que muitas pessoas ainda vão morrer para que esse dia chegue. E refletindo, eu me lembrei de uma grande amiga aqui do canal e de muito tempo mesmo, que certo dia eu fiz um comentário sobre uma passagem, né, da Bíblia e o comportamento de jovens que saem pobres da periferia e eles enriquecem do dia para a noite, mas eles não conseguem abandonar aquelas coisas que de repente, né, em alguns casos, exceções, o acompanhavam quando ele vivia ali em lugares com práticas que não são consideradas práticas lícitas pela nossa justiça. Então, fazendo esse paralelo, uma amiga que eu amo do fundo do coração, como eu amo vocês, ela falou assim: Zaira, você podia falar do Salmo 115 porque tem coisas que eu não consigo entender. E faz dias isso. Faz bastante dia. E eu comecei a estudar incessantemente o Salmo 115. Vejam, eu programo as coisas que eu tenho que fazer durante o meu dia. E todos os dias eu tirava um momento para que eu buscasse o entendimento desse Salmo 115. E trazer aqui a resposta de alguma coisa que às vezes não é nem para ela que perguntou, é para outra pessoa. Lembrando, gente, de duas coisas muito fundamentais. Religião é uma coisa que a gente não se discute. Porque a partir do momento que existe uma discussão, é estabelecido um julgamento. E quem somos nós para discutirmos e julgarmos alguém? Tens visto que eu falo muito em julgamento há alguns vídeos.
talvez não seja exatamente para ela, mas a pedido dela, eu comecei a fazer isso, criar anotações, falando dessas duas coisas, né, sem deixar de esquecer, sem julgamentos, porque religião a gente não discute, porque se nós amamos um Deus, se nós temos um Cristo, se nós temos fé, por que brigarmos? Por que julgarmos? E a segunda coisa, antes de continuar, é a seguinte: Bíblias são diferentes em algumas palavras, de acordo com o público a qual ela é destinada. Eu tenho tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica. Já era se de perceber, né, gente? Que eu teria essas duas. Eu acho que quem me conhece sabe que eu teria as duas. E eu comecei Salmo 115 do hebraico e Salmo 115 e percebia que ele abre o 115, depois vem o 114 e retorna o 115, continuação do anterior. Hebraico, continuação do salmo anterior, o 115 lá. E eu não consegui estabelecer uma visão ampla do que quer dizer isso sem que lesse o 15 do texto hebraico, o 14, libertação de um perigo de morte, e o 115 de novo desta Bíblia, que é a continuação do salmo anterior. E como um passe de mágica, tudo isso foi se clareando. De tão, sabe, eu fui com tanto fervor para ler e eu encontrei barreiras, dificuldades na interpretação. Até em que eu coloquei-me como uma espectadora da palavra de Deus. Dos ensinamentos que trazem essas três partes da Bíblia. Eu quero ser uma espectadora aberta ao entendimento que o Senhor estiver disposto a me oferecer. A partir do momento em que eu entendi que qualquer um de nós podemos buscar a Deus, independente de qual religião, independente de qual templo, independente de estarmos em casa ou não, independente de quem somos, dos nossos pecados que são apontados
como flechas, não é? Muitos de nós nos sentimos tão pecadores que nós nos achamos incapazes de entender e interpretar uma mensagem divina, uma mensagem que Deus quer nos passar. Não porque nós, conscientes, não queremos essa aproximação, mas com o que nós trazemos de bagagem. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que traz como bagagem ensinamentos que eu aprendi e já ouvi de diversas pessoas de que nós somos pecadores. E que os pecadores, eles são pecadores. E são relegados quase que a permanecerem como tal por toda a eternidade. E eu já falei aqui no canal que por mais que todas essas informações chegaram até mim, até a minha idade hoje, eu nunca acreditei que Deus é esse ser tão punitivo, que teve a capacidade de nos criar tão delicadamente e a nos querer mal, a não aceitar que um ser evolua, que um ser busque se melhorar, porque ele pecou. E em pecado, gente, nós interpretamos de diversas maneiras. O que é pecado em que eu ouvi, talvez não seja o mesmo que você escutou. Eu poderia citar milhões. E o que é que a gente busca? Sendo pecadores. O que é que a gente busca? Porque muitas vezes a gente quer prosperar, né? E isso é pecado na visão de algumas pessoas. Então a gente procura alguém mais santo do que nós em algum desses lugares, templos, tabernáculos, igrejas e locais todos, porque entendemos que vestidos com aquelas roupas, adornados com aqueles adornos, dentro de onde estão, eles são muito mais puros do que nós para a interpretação da palavra divina, para receberem e estabelecerem um contato com Jesus, com nosso Senhor Jesus Cristo, alimentar a fé e o Espírito Santo assim, de uma maneira tão singela, que nós não conseguiríamos. Como conseguiríamos se cometemos tantos pecados? E é aí, observando a pandemia, observando alguns discursos de algumas pessoas religiosas, observando como essa situação da vacina se complica, trazendo para nós um peso ainda maior.
como determinada pessoa se comporta e como um país que é conhecido lá fora como um país tão aberto e amoroso se divide em duas polaridades, alimentando ódio. Ódio. E nós estamos em meio a uma pandemia. E nós deveríamos estender a mão e orar, suplicar por misericórdia. Mas em meio a essa pandemia, tem dois lados se odiando. Uns com suas razões, outros com outras suas razões. E o ódio. E quem é capaz de falar de Deus neste momento? Nessas cabeças que nós consideramos poderosas. Todos nós podemos falar com Deus, estabelecer um contato com Ele, trazer Ele para perto de nós, sem intermediários, para que Ele nos purifique de tudo isso. Toda vez que eu venho para Ponta Porã, de Dourados, de Barretos, tem um lugar que falam que teve a Guerra Brasil e Paraguai. Foi um grande confronto e morreu um número grande de pessoas. Aquele lugar, ele sempre tem uma névoa muito densa. E por diversas vezes eu já falei assim, por que essa névoa ela nunca se dissipa? Deve estar sempre úmido esse lugar, deve ter sempre muitos fungos nesse lugar. E o que uma guerra representa, né, gente? Ódio. Enquanto nós estivermos combatendo como cristãos com ódio, eu, Zaira, acredito que o sol sem a pandemia vai demorar para brilhar ainda. E agora eu vou falar para vocês algumas anotações desse Salmo 115 que eu te agradeço, minha amiga. Eu te agradeço, minha irmã, de coração, por você ter me apresentado e me dado esse desafio. Primeiro, o Salmo 115, ele é um salmo praticamente didático, que mostra para nós que qualquer um de nós podemos buscar a Deus, a palavra de Deus, e como acreditar só a Ele. Só a Ele. Todas as coisas. Todas as coisas. E ele começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória,
por amor de vossa misericórdia e fidelidade. E cita muito Israel e as nações pagãs que viviam ao redor na época. Lembrando que Salmos, gente, tem teorias que afirmam que eles são orações e cânticos para que nós façamos até a vinda do Messias. Se refere a esses países, né, próximos a Israel, como o Egito, que tinha a deusa vaca, a deusa não sei o que, personificados, né, corpos humanos, cabeças de animais, e eles faziam, porque aí nós teremos boas colheitas, porque lá fazendo tal ritual nós teremos tal colheitas, e dessa maneira, e a interpretação dos sonhos e pá, e tal. Vocês lembram do vídeo que eu gravei dizendo que imagem somos todos nós? A partir do momento que nós vemos a nossa imagem, seja em espelho ou seja no reflexo de uma poça d'água, nós somos imagens também. E qual imagem nós escolhemos ser? Qual imagem? A semelhança do Senhor ou a que nós criamos dentro de nós? Eu falei sobre isso em algum vídeo atrás. Imagem não é só o que muitas pessoas indicam. Nós somos imagens. Vocês estão me vendo em imagens. Eu vejo várias pessoas na rua, imagens. Cabe nos perguntarmos o que essa imagem está falando. Como essa imagem ela está agindo? Porque os faraós se diziam filhos diretamente, deuses. Isso também se deu no Império Romano, onde imperadores romanos, depois de aceitarem o cristianismo como religião oficial, que demorou praticamente mais de 300 anos depois da vinda de Cristo, eles se apresentavam como filhos diretos de Deus. Tem várias imagens onde eles fazem gestos, né, com aquelas auréolas de santidade nas suas cabeças. Basta nós analisarmos. Ali eu não via nenhuma dessas imagens que são apontadas hoje tão ferronhamente. Tem que ser destruída, chutada. Tá? Lá a imagem era do imperador. E nas imagens dos reis do Egito, também o rei, a rainha, os grandes impérios, eles eram adorados pelas outras pessoas como deuses. Será que nós estamos adorando deuses falsos e não estamos levando isso em conta? Cabe muita reflexão, né, gente? De forma didática, o Salmo 115, ele tenta nos ensinar a confiar plenamente na palavra divina. Mostrar que todas as pessoas que creem piamente, elas recebem graça. O quanto nós somos agraciados por acordar todos os dias e por viver todos os dias.
Ah, mas nós temos tantos problemas. Todos temos. Todos temos invariavelmente. Do mais rico ao mais pobre. Todos temos. Todos sempre tiveram. Teve um faraó muito conhecido que ele não conseguiu ter filhos. Ele tinha uma deformidade física. Ele tinha um reino imenso que ultrapassava barreiras e barreiras e barreiras de fronteiras de reinos. Ele não conseguia ter filhos. Teve um outro que morreu quando assumiu o trono com 10 anos de idade. Falaram em morte súbita, outros em envenenamento. Então, desde tenra idade, nós temos problemas. Ah, mas não foram criados por Deus porque isso é há 10 mil anos atrás. Quem sou eu para dizer que Deus não existia há 10 mil anos atrás? Essa foi uma pergunta que eu recebi um dia dando aula de História da Arte de uma aluna. Que certamente não conhecia Antigo Testamento e Novo Testamento, não é, gente? Apenas um exemplo. Além de mostrar que nós somos abençoados, ele também mostra como nos aproximarmos de Deus para recebermos essas bênçãos. Ter fé é o escudo de proteção. Antigamente, muito antigamente, antes da vinda de Cristo, nos tabernáculos, que hoje nós chamamos de templos e igrejas, só podiam entrar quem? Os sacerdotes. A gente pesquisando um pouquinho, a gente encontra isso. Por quê? Só eles eram puros para terem esse contato divino. E depois da vinda de Cristo, o que é que a gente aprendeu? O que é que a gente tem que aprender? Nós todos recebemos a maior bênção que poderíamos, que é romper essa cortina que nos impede de falar diretamente com Ele, de querer, de crer, de confiar e de entregar a vida a Ele. Ele inicia não a nós. Muitas pessoas falam, eu coloquei aqui assim, eu observo que muitas pessoas falam em fé e religião e tentam colocar nelas a atenção que deveria ser dada a Deus. E isso leva a uma migração de determinadas pessoas a determinados templos e igrejas, porque lá tem alguém que cura mais, porque tem tal oração, porque lá tem alguém que profere mais tal palavra, porque lá tem e em tal lugar e isso e aquilo e tá. Nós já não passamos dessa fase? É uma pergunta. Outro exemplo que eu coloquei aqui é pessoas que dizem muito, eu pedi para que isso acontecesse, isso aconteceu, foi porque eu pedi.
Não a nós, Senhor, só a Ti. Foi Deus quem concedeu. Eu estou te curando. Em nome. As pessoas falam, mas não é ela que está curando. Mostra que qualquer um de nós pode buscar a Deus. Pura e unicamente a Ele. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo está aberto à nossa busca. Sempre esteve. E a gente encontra. E é surpreendente. Em meio a toda essa pandemia, no que eu relacionei, sabe? Manter firmeza na nossa crença, mesmo que tudo esteja desabando. Nossa crença em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. O que o Covid está fazendo? Às vezes, a gente observa coisas, corpos sendo empilhados um em cima do outro em valas coletivas. E pessoas olham para o céu. Não a nós, Senhor, só a Ti. Confiarmos apenas em Deus, independente do lugar que você esteja, independente do lugar que você busque encontrar Ele. Porque como eu disse anteriormente, lá num vídeo atrás, nada vem de fora. Porque você nasceu com uma centelha dentro de você. E é essa centelha que é alimentada, mas ela está dentro. As coisas não vêm de fora, ela vem de dentro. Ela pode ser alimentada com o que vem de fora, mas ela não pode ser imposta com o que vem de fora. Porque você nasce com essa centelha e alimentar ela depende única e exclusivamente de nós. Todos nós que temos fé poderemos ser abençoados e Deus é o único que pode e deseja fazer isso por nós. Quando no Salmo 115 tem uma referência, lá no Salmo 114 a gente observa um pedido de vida, porque é uma súplica de que cortem os grilhões da morte para que permaneça em vida. Toda vez que alguém morre aqui na terra, é alguém que deixa de orar para Ele, para Deus. E cabe aos vivos permanecerem firmes nas suas orações, independente de quem parta. E nessa interpretação sobre a morada de Deus, que já é a continuação do Salmo 115, conservei a confiança ainda quando podia dizer:
Em verdade, sou extremamente infeliz. Conservei a confiança quando podia dizer, em verdade, sou extremamente infeliz. Em verdade, eu tenho depressão. Em verdade, eu tenho pânico. Em verdade, eu estou tratando câncer. Em verdade, eu tenho uma mutação genética. Mas em verdade, eu mantenho a minha confiança plena em ti. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. E a casa e a morada de Deus, para mim, ela está dentro do nosso coração. E mais uma vez, os que vivem devem louvar a Deus em vida, para que quando deixarmos esta, possamos louvar, quiçá, ao lado de toda essa divindade, por quem permanece. Cada um de nós pode sim conversar com Deus, estabelecer uma relação com Jesus e alimentar dentro de si essa luz de fé e esperança, independente da sua tristeza. Não perca a sua esperança, jamais. Jamais. Porque se tem alguém que estende a mão para todos nós, é Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, em sua infinita bondade. E a nossa centelha, que é o Espírito Santo que vive dentro de cada um de nós. Esqueçamos os nossos defeitos, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos pecados, porque eles não são empecilhos para que nós ofereçamos a Deus tudo que é dele, tudo que deve ser oferecido a Ele. Nosso amor, nossa confiança, nosso agradecimento e a nossa fé. Lindo final de semana. Espero ter te ajudado, minha amiga. Eu amo cada um de vocês. Grande beijo no fundo do coração. Tamo junto e vamos que vamos. Porque a vida não para pra ninguém.